Olá, seja muito bem-vindo à nossa 25ª aula do curso de Cálculo 1 e o assunto de hoje é derivada de funções trigonométricas. Nessa aula nós vamos aprender a derivar as principais funções trigonométricas. Mas antes disso, nós precisamos de um resultado auxiliar, que é um resultado muito importante aqui no curso de Cálculo 1. Ele é chamado de limite fundamental trigonométrico. Esse limite que está aqui, olha. Limite de seno x sobre x quando x tende a zero. É possível provar que esse limite aqui vai dar 1, tá? Mas a maneira de fazer isso, né, não é via propriedade simples de limite, tá? Nós precisamos usar aí para demonstrar isso conceitos fundamentais de trigonometria e o teorema do confronto, tá? É possível fazer isso, mas nós não vamos fazer aqui no curso. Então nós vamos simplesmente utilizar esse resultado, né? Limite de seno x sobre x quando x tende a zero vale 1, ok? Bom, uma vez que nós temos aquele resultado ali em mãos, nós podemos então calcular a derivada da função seno. Utilizando a definição da derivada, f' de x então vai ser o limite do seno de x mais h menos seno x sobre h, quando o h vai para zero. Aplicando aqui agora a fórmula do seno da soma, nós sabemos que seno de x mais h é seno x cosseno h mais seno h cosseno x. Então eu posso substituir esse cara aqui por esse aqui, ok? E o resto fica da mesma maneira, olha, menos seno x, o h aqui no denominador, quando o h tende a zero. Ok, próximo passo agora é colocar o seno em evidência. Ó. Aqui aparece seno e aqui aparece seno. Então, vai colocando o seno em evidência aqui, eu vou ficar com seno x que multiplica cosseno de h menos 1. O que sobra? Sobra seno de h sobre h vezes o cosseno x, que é essa parcela que está aqui. Então, esta parcela aqui corresponde a este cara menos esse sobre h, e aí eu coloquei o seno em evidência, e o que sobrou aqui é seno de h sobre h vezes o cosseno. Agora, desde que limite desse cara exista e limite desse cara exista, eu posso afirmar que limite da soma é a soma dos limites. E mais ainda, como seno x e cosseno x não dependem de h, eu posso passar o seno para fora e o cosseno para fora aqui. Então, eu apliquei aqui que limite da soma é a soma dos limites e passei aqui seno x para fora do limite e cosseno x para fora do limite. Óbvio que eu estou pressupondo que esses dois limites aqui existem. E nós vamos provar que de fato eles existem. Então, posso fazer essa brincadeira aqui, ok? Bom, feito isso, nós precisamos analisar o que acontece, né? Aqui, olha, vai aparecer o limite fundamental. Nós sabemos que isso aqui vai para 1, então aqui vai para cosseno de x, ok? Então, esse limite aqui eu já sei que ele existe e ele vai para cosseno de x. Agora, vamos analisar o limite dessa parcelinha, que nós já vimos que vai ficar seno x vezes o limite cosseno h menos 1 sobre h, quando h tende a zero. Então, agora eu tenho que analisar o que acontece com esse limite. Vamos chamar aqui essa igualdade de igualdade 1. F' de x é seno vezes esse limite, mais o cosseno x, ok? Nós vamos provar, né, no próximo slide, que esse limite aqui vai para zero. E, portanto, a derivada do seno vai ser igual a cosseno, uma vez que essa parte vai embora, tá? Bom, vamos ver então o que acontece com esse limite. Nós queremos provar que ele vai para zero, né? Bom, de cara, nós não conseguimos identificar para onde ele vai, porque quando o h tende a zero, como o cosseno é contínuo em zero, isso aqui vai para cosseno de zero, que é 1, menos 1. Então, o numerador vai para zero, que é 1 menos 1. Então, o numerador aqui, né, ele vai tender a zero. E o denominador também vai tender a zero. Então, aqui vai dar uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Então, não consigo concluir. Vou ter que trabalhar um pouquinho mais com esse limite, né, para ver se a gente consegue chegar no resultado. Então, eu vou multiplicar aqui e dividir por cosseno de h mais 1. Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso para poder aparecer com esse cosseno ao quadrado aqui no numerador, utilizando a propriedade que a menos b vezes a mais b é o quadrado de a menos o quadrado de b, onde o meu a é cosseno de h, o meu b vale 1. Né? Então, cosseno de h menos 1 vezes cosseno de h mais 1, cosseno de h ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Aqui no denominador eu vou ficar com h que multiplica cosseno de h mais 1, e aí eu tenho esse limite aqui quando o h tende a zero.
Agora, lembrando que 1 é igual a cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, se a gente substitui aqui onde está 1 por cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, eu vou ficar com cosseno ao quadrado menos cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado menos cosseno ao quadrado cancela, eu vou sobrar só com menos seno ao quadrado aqui no numerador, ok? Esse menos aqui eu vou passar para fora do limite, então está aqui. Seno ao quadrado eu posso reescrever como seno de h vezes seno de h, e aí eu vou ficar com seno de h sobre h vezes seno de h sobre cosseno de h mais 1. Seno de h sobre h vezes seno de h sobre cosseno de h mais 1. E vou aplicar aqui que limite do produto é o produto dos limites, né? Por quê? Porque nós vamos ver aqui que esse limite existe e esse aqui existe também. Então eu posso aplicar essa propriedade. Esse limite aqui é o limite fundamental trigonométrico, a gente sabe que ele vai para 1, então aqui vai ficar menos 1. Aqui, utilizando a continuidade, né, do seno e do cosseno em zero, a gente sabe que isso aqui vai para seno de zero, que é 0. Aqui vai para cosseno de zero, que é 1. Então, aqui vai para 1 mais 1, que é 2. Então, esse limite vai para 0 sobre 2. Portanto, aqui vai dar menos 1 vezes 0 sobre 2, que é 0. Concluímos, então, que este limite aqui vai para 0. Né? E eu estou chamando essa igualdade aqui de 2. Então, se eu utilizo a igualdade 2, que me diz que esse limite é igual a 0, juntamente com a igualdade 1, que me diz que a derivada do seno é igual a seno vezes esse limite aqui mais cosseno, de 2 eu tenho que isso aqui dá 0, né? E de 1 eu tenho que a derivada do seno é isso aqui mais cosseno. Como isso aqui dá 0, eu concluo que a derivada do seno é cosseno, né? Que é o que está aqui, olha. De 1 e 2, nós concluímos que a derivada do seno de x em relação a x vai ser igual ao cosseno de x, ok? De maneira extremamente análoga, ou seja, praticamente o mesmo raciocínio, a gente prova que a derivada do cosseno vale menos o seno. Então tem que tomar cuidado que aqui vai aparecer um sinal de menos. Derivada do cosseno vai valer menos seno. Enquanto a derivada do seno vale cosseno, a do cosseno vale menos seno. Tá? E aí, com essas duas, a gente consegue calcular um monte de outras derivadas, como a gente vai ver agora. Por exemplo, aqui, determine a derivada da função tangente. Nós sabemos que a tangente é seno sobre cosseno, né? Então, aplicando aqui a regrinha do quociente, a gente sabe que vai ficar a derivada do seno pelo cosseno, menos o seno pela derivada do cosseno, dividido pelo quadrado do cosseno, aqui, que o cosseno é o denominador, aqui vai ficar o quadrado dele, né? Como a derivada do seno vale cosseno, aqui vai ficar cosseno vezes cosseno, que dá cosseno ao quadrado. Como a derivada do cosseno vale menos o seno, menos seno vezes menos seno vai dar mais seno ao quadrado. Aí a gente utiliza aqui cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Aqui vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado. E 1 sobre cosseno ao quadrado a gente sabe que é secante ao quadrado. Então a gente acabou de provar o seguinte, ó, derivada da tangente é secante ao quadrado de x, ok? Bom, outro exemplinho, determinar a derivada da cotangente. Aí no caso a cotangente ela vai ser cosseno sobre seno. A gente aplica de novo a regra do quociente, então aqui vai ficar a derivada do cosseno pelo seno menos o cosseno pela derivada do seno sobre o quadrado do seno. Derivada do cosseno é menos seno, então menos seno vezes seno, menos seno ao quadrado. Derivada do seno é cosseno, então fica menos cosseno vezes cosseno, menos cosseno ao quadrado. Então aqui eu posso colocar esse menos em evidência, vai ficar menos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Então eu vou sobrar aqui com menos 1 sobre seno ao quadrado, que é menos a cossecante ao quadrado de x. Portanto, acabamos de provar então que a derivada da cotangente em relação a x é menos cossecante ao quadrado de x. Bom, o terceiro exemplo dessa aula, calcular a derivada de ordem 27 da função f de x igual a cosseno x. Tem duas maneiras de fazer isso aqui. A primeira delas é ir no braço, né? Calcular as derivadas lá, derivada primeira, segunda, terceira, 27 vezes, né? E derivando até chegar no resultado. E a segunda é a maneira que nós vamos empregar aqui para resolver, que é analisar o comportamento dessas derivadas. Nós vamos ver que no caso da função f de x igual a cosseno,
a derivada tem um comportamento periódico de período 4. Tá? O que significa isso? A cada 4 vezes que eu vou derivando, a função derivada volta a repetir o mesmo comportamento. Por exemplo, eu tenho a função original, ela vale cosseno. Derivei uma vez, menos seno. Como a derivada do seno é cosseno, se eu derivar novamente, isso aqui vai dar menos cosseno. Como a derivada do cosseno é menos seno, com esse menos aqui, se eu derivar novamente, vai dar seno. E derivando o seno, eu volto em quem? No cosseno. Então vocês perceberam, olha, tinha a função original. Derivei uma vez, menos seno. Derivei 2 vezes, menos cosseno. Derivei 3 vezes, seno. Na quarta derivada eu volto novamente ao cosseno. Então vocês vão concordar comigo que esse comportamento ele vai voltar a se repetir. Né? Derivada quinta vai dar menos seno. Derivada sexta vai dar menos cosseno. Derivada sétima vai dar seno. E aí, derivada oitava, eu volto no cosseno. Então a gente percebe que a derivada da função cosseno, ela tem um comportamento periódico de período 4. Significa o seguinte, que sempre que eu estiver calculando a derivada aqui, né, e cuja ordem é um múltiplo de 4, né, eu vou obter cosseno como resultado. Se for um múltiplo de 4 mais 1, o resultado dá menos seno. Se for um múltiplo de 4 mais 2, o resultado dá menos cosseno. E se for um múltiplo de 4 mais 3, o resultado dá seno. Então, segundo essa análise, né, como 27, se eu dividir 27 por 4, isso aqui vai dar 6 e vai sobrar resto 3. Então, posso dizer que 27 é 4 vezes 6 mais 3. E aí eu estou nesse caso aqui com K igual a 6, concorda? 4K mais 3 com K aqui valendo 6. Portanto, eu concluo então que a derivada de ordem 27 vai ser igual a seno x, né? Ok? Por exemplo, se fosse a derivada de ordem 25, como 25 é 6 vezes 4 mais 1, eu estaria nesse caso aqui, né? 6 vezes 4 mais 1. E a derivada daria menos seno. E assim por diante, tá ok? Então, essa periodicidade, né, das derivadas aí da função cosseno, elas me permitem calcular com facilidade, né, a derivada de qualquer ordem aqui, né? Basta eu pegar aqui a ordem da derivada, dividir por 4, ver qual é o resto nessa divisão, e aí eu vou cair numa dessas possibilidades. Ou é resto 0, ou é resto 1, ou é resto 2, ou é resto 3. Ok? Bom, eu vou deixar aí como exercício para vocês, não é difícil. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar aí depois, né? Para vocês provarem então que a derivada da cossecante é a menos cossecante vezes cotangente e derivada da secante é secante vezes tangente. Qualquer dúvida pode me procurar aí. Para finalizar essa aulinha de hoje, né, 2 exemplos envolvendo cálculo de limites, uma vez que a gente falou no limite fundamental aqui. Então, aproveitando aí essa oportunidade, né, vamos ver aqui esses 2 exemplos. O primeiro é calcular o limite de seno de 7x sobre 4x quando x tende a zero, né? Bom, aí você pode pensar, bom, seno de alguma coisa dividido por outra coisa, onde elas duas estão indo para zero, vai para 1. Não é verdade, né? Se você observar bem, no limite trigonométrico, o que está dentro do parêntese e o que está no denominador é a mesma coisa. E isso não acontece aqui. O que está dentro do parêntese é 7x e o que está aqui no denominador é 4x. O que está dentro do parêntese vai para zero muito mais rápido do que o que está no denominador. Né? Então, o que eu tenho que fazer aqui para tentar aplicar o limite fundamental? Deixar o que está dentro do parêntese e o denominador com a mesma carinha. Isso não é difícil nesse caso. Por quê? Para fazer aparecer o 7x aqui embaixo, eu vou multiplicar e dividir por 7. Então, vai ficar 7 seno de 7x dividido por 4 vezes 7x. Está aqui, ó. Então, multipliquei e dividi por 7. Aí, esse 7 quartos é constante. Vou passar ele para fora do limite. E agora, observe, o que está dentro do parêntese e o denominador são iguais. Chamando isso aqui de y, fazendo y igual a 7x, nós chegamos no limite equivalente, que é o limite de seno de y sobre y, quando o y vai para zero. Por quê? Porque se o x vai para zero, o y, que é 7x, vai para zero.
E esse limite aqui é o limite fundamental trigonométrico, a gente sabe que vale 1. Então, isso aqui vai para 7/4. Ok, pessoal? Então, esse mesmo raciocínio eu poderia aplicar aqui com quaisquer valores aqui, né? A e B, ok? Então, esse tipo de limite aqui é simples de calcular e a gente sempre pode aplicar essa mesma tática, né? Por exemplo, se fosse aqui, fosse 5 aqui e 3 aqui, a gente sabe que esse limite iria para 5/3, né? O último exemplo, calcular o limite de x vezes cotangente de x quando x tende a zero. Nesse caso aqui, a gente vai reescrever a cotangente como sendo cosseno sobre seno. Aí aqui, ó, ele vai ficar x sobre seno vezes o cosseno, né? E aí, aqui, x sobre seno eu posso reescrever como sendo 1 sobre seno x sobre x. Esse cara aqui, né, pelo limite fundamental trigonométrico, eu sei que vai para 1 quando x tende a zero, então isso aqui vai para 1 sobre 1, que é 1. Cosseno x é uma função contínua em zero, então isso aqui vai para cosseno de zero. Cosseno de zero também é 1. Aqui vai dar 1 vezes 1, que é igual a 1. Né? Então a gente conclui que limite de x vezes cotangente de x quando x tende a zero vale 1. Né? Então vocês vejam que o limite fundamental trigonométrico é muito útil. Tá? Bom, é isso, pessoal. E aí, então, eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Um grande abraço para vocês. Até mais, tchau.